Passagens históricas destacam a necessidade de guardar para não faltar. Os egípcios são exemplos históricos disso. O primeiro relato histórico de um grande processo de estocagem e armazenagem encontra-se na passagem bíblica que relata José, hebreu, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito após desvendar os sonhos do faraó, 7 anos de vacas gordas, seguidos de 7 anos de vacas magras. José foi rigoroso em armazenar os alimentos, guardando para os tempos difíceis, após obter as informações estratégicas, fazer um bom planejamento, ter paciência para executar o seu plano e ainda teve enorme experiência para aguardar os resultados. Finalmente, soube organizar espaços suficientes e bem preparados para conservar os estoques de alimentos até a chegada do período de vacas magras. Naquela época, os cereais, plantas cujos grãos serviam de base à alimentação, especialmente o trigo, eram a principal fonte do sustento humano. O método de conservação era mediante os recursos naturais. Os silos, fossos cavados na terra para depósito e manutenção dos cereais e das forragens verdes. E os celeiros, que permitiam a preservação dos alimentos por um longo período de tempo. A Bíblia narra que José abriu todos os celeiros. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Mas vamos falar um pouco do método que José usou para estocar comida. Um bom armazenamento garante que as características dos grãos e das silagens sejam conservadas após a colheita e secagem. Uma das maneiras mais eficazes é armazenar em silos. De acordo com o dicionário eletrônico OAIS da língua portuguesa, um silo é um fosso cavado na terra ou um reservatório fechado para depositar e conservar cereais, materiais granulosos, forragem verde. Cada tipo de silo possui vantagens e desvantagens. Os benefícios, em geral, consistem em conseguir reduzir as perdas dos excedentes da colheita e vender. Os silos de trincheira são os mais utilizados atualmente, pois possuem baixo custo de construção. Também são fáceis de carregar, descarregar e compactar. Além disso, eles podem receber elevadas quantidades de forragem. O manejo é relativamente simples e os índices de perdas são menores quando se compara aos silos de superfície. Algumas desvantagens, porém, é que não permitem estocagem de diferentes colheitas e, uma vez confeccionado, eles não permitem estocar mais que a sua capacidade. Os silos de superfície são os mais baratos no que diz respeito à construção, pois ele não demanda estruturas de alvenaria ou revestimento. Eles também possuem um manejo relativamente simples e têm flexibilidade quanto ao local de confecção. Esses silos, porém, podem apresentar maiores perdas e podem ter uma grande exposição da silagem. Ainda existem os armazéns que são destinados a armazenar os produtos já ensacados ou até enlatados. Esse tipo de armazenamento deve ser usado com muita eficácia, pois possuem um alto custo de implantação e as áreas de construção são limitadas. O relato da história de José descrito na Bíblia fala de celeiros. Lá provavelmente foi onde José guardou alimentos ensacados e conservas. José teve grande fama graças à atitude de guardar alimentos na época de fartura, quando a fome veio. José era o único preparado, tornando o Egito a maior potência da época. Vamos deixar um ótimo e-book no primeiro comentário, que vai te ensinar a fazer uma verdadeira horta usando vasos, mesmo que você more em uma cidade grande ou apartamento. E você conhece a história de José? Lembre de ajudar o canal se inscrevendo.